Opa, salve, salve rapaziada. Bom, é o seguinte, vamos falar um pouco de Vasco aqui. Vasco que ontem venceu o Cuiabá dentro do estádio da Portuguesa, da Lusa, aqui no Rio de Janeiro. E foi um resultado extremamente importante para o time do Vasco, porque levou o Vasco a 9 pontos e deu a possibilidade do time vascaíno sair da zona de rebaixamento já na próxima rodada, caso o Vasco vença e tenha ali algumas combinações de resultados. Queria falar um pouco do jogo em si, porque foi um jogo muito tenso. Para quem não deve ter visto aí, cara, foi um jogo que trouxe à mão o coração do torcedor vascaíno, porque deu para ver que existia uma tensão não só do Vasco, mas também da equipe do Cuiabá, que também é outra equipe que está passando por alguns momentos difíceis. E os dois times precisavam vencer, mas tão propriamente o Vasco, porque o Vasco estava ali na vice-lanterna do Brasileirão com apenas 6 pontos. Algo de se preocupar bastante, bastante. Bom, galera, foi um jogo no qual o Vasco entrou ali com alguns expoentes que eu gosto muito, como Marlon Gomes, como o Ryan. E vou te dizer outra coisa, hein? Pô, sei que o Pedro Raul tá lá com problema no quadril, mas acho que vai ser muito difícil ele voltar e ganhar a vaga do Ryan. Gabriel Peck, olha que engraçado, Gabriel Peck voltou a ser titular logo depois da saída de Maurício Barbieri, que ninguém entendeu. O Peck era o melhor jogador do Vasco, jogador com mais gols, mais assistência, mais participação em gols. E o Maurício Barbieri, como já disse para vocês aqui, estava meio perdido, tirou o Peck, seu melhor jogador, àquele momento do time. Peck de um lado, Alex Teixeira, né, do outro. Cara, falando em Alex Teixeira, o Alex Teixeira tá me preocupando muito porque produz muito pouco, né? Além de produzir muito pouco, inclusive ele foi criticado ontem pela galera que fez a transmissão, dizendo que ele estava passando da linha de meio campo e entrando como centroavante. Sim, é bom muitas das vezes fazer isso, mas quando você joga num time que o Vasco, como o Vasco, que joga com 3 volantes, e você ser colocado ali. Eu sei que não é muito o perfil do Alex Teixeira, como eu disse, ele é o jogador que dá velocidade ao jogo, o jogador para puxar contra-ataque, por mais que tenha perdido nos últimos anos muita velocidade. Mas quando você tem essa responsabilidade de compartilhar ali a armação do jogo, você tem que vir buscar mais a bola, coisa que o Ryan estava fazendo, né? Ele viu ali que estava muito difícil da bola chegar, o Vasco estava meio perdido no jogo e um garoto de 16 anos chamou a responsabilidade. E falando em responsabilidade, a diretoria do Vasco, com o seu corpo diretivo, e o próximo, que eu vou falar daqui a pouco, do técnico que está para chegar, eles vão ter muito trabalho para poder identificar esses jogadores que sentem muita pressão quando se há de chamar para si a responsabilidade. Não querendo especificar nenhum jogador, mas o Vasco tem no seu elenco jogadores que, quando eles veem a responsabilidade, eles diminuem, eles se amedrontam. E isso tem virado característica no Vasco da Gama. Não é só de hoje, desde o ano passado, quando o Vasco tinha jogos para ganhar dentro de casa, dentro de São Januário, na Série B, e o Vasco tinha muitas dificuldades de fazer o resultado. Por quê? Porque esses jogadores, com esses perfis, eles têm muitas dificuldades para poder chamar a responsabilidade, botar a bola debaixo do braço, assim como o Ryan fez, ou Ryan, em alguns momentos da partida, um jogador de 16 anos. Então, quer dizer, não é a idade, não é o talento, não é isso, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um DNA, estamos falando de uma coisa que vem junto com o jogador. E eu tenho falado aqui, frisado, há muito e muito tempo, que o Alex Teixeira, ele não é esse jogador do 10 que chama a responsabilidade. Ele nunca foi 10 em lugar nenhum que passou. Fez um jogo razoável, tá? Razoável para ruim ontem. Não foi um bom jogo, assim como toda a equipe do Vasco não fez um bom jogo, né? Destacando mesmo só o Ryan, que puxava ali a responsabilidade algumas vezes. Mas o time do Vasco em si em todo não fez um bom jogo. Tem que destacar também o Piton. O Piton fez uma partida muito segura, tanto na parte defensiva quanto na construção ofensiva. Piton, que para mim, junto com o Léo Pelé, aquele lado esquerdo ali do Vasco, são os jogadores mais lúcidos que tem no Vasco.
juntando um pouquinho ali com o Jair quando quer jogar, porque às vezes o Jair tá numa preguiça desgramada, o cara parece que, sei lá, desliga assim um pouco do jogo, entendeu? Outro jogador também que eu gosto muito e que chama a responsabilidade, inclusive quando foi bater o pênalti, né? Bateu o pênalti chamando totalmente a responsabilidade, colocando uma bola difícil em um momento de pressão, e depois ele deu uma entrevista. Quando foi perguntado e questionado, ele disse: tô acostumado a bater alguns pênaltis decisivos, pênaltis de algumas finais e tal, não sei o que, confiança. É isso, cara, tem que ter confiança. Acredito eu que depois desse jogo, era o que o Vasco precisava, agora precisa trabalhar também um pouco a mente dos jogadores, né? Porque, por exemplo, a tensão era muito forte, era muito grande. Você vê que quando o Jair faz o gol, a forma que ele vibra, né? A forma que ele ilustra ali, né? O desabafo de tipo, caramba, até que enfim nós conseguimos. Foi uma forma muito forte, que dava para ver que existia uma tensão muito grande. Acredito que eles devem ser trabalhados psicologicamente para essa tensão que já baixou, porque era um jogo totalmente determinante para o Vasco no campeonato. Porque o Vasco perdeu a oportunidade de ganhar contra o Goiás, né? E poderia ter perdido a oportunidade também de jogar contra o Cuiabá dentro de casa e vencer. Então, quer dizer, deixou aquela tensão, pega o Botafogo agora, que é um clássico onde tudo pode acontecer, e chega num clássico mais leve, né? Onde o Vasco precisa ir muito da vitória ainda, porque além de só ter 9 pontos, precisa ainda vencer e torcer para que outros clubes possam não pontuar. Ou seja, precisa de uma combinação ali de resultados para poder sair da zona de rebaixamento e baixar mais ainda, aliviar mais ainda essa pressão. Acredito que os jogadores hoje estão muito felizes, porque foi um jogo que, irmão, difícil. O torcedor vascaíno sentiu seu coração na mão. Esqueci de falar também, cara. Eu sei que independentemente do gol que ele tenha tomado dentro de São Januário contra o Goiás e tal, aquela bola era assim uma bola defensável e ele não pegou, mas o Léo Jardim também é outro jogador que ele merece muitos créditos, sabe? Ele já salvou muitas partidas do Vasco. Eu vi um Vasco mais realista, se é assim que a gente pode dizer, né? Mais realista, mais próximo, né, de se equilibrar, de encontrar um time do que eu via antes com o Maurício Barbieri. Outra coisa também que eu gostaria de dizer é o seguinte, cara, com a chegada do Maicon agora, que é reforço do Vasco, já fechou com o Vasco vai ter ali uma zaga muito sólida, acredito eu, se o Maicon conseguir chegar ao seu melhor desempenho, ao seu melhor nível. É óbvio que não é o Maicon do São Paulo, mas é um cara que vai te dar mais segurança do que o Robson Bambu. O Robson Bambu, ontem, mais uma vez, uma partida muito insegura, falando dos perfis. Lembra quando eu falei? Perfil dos jogadores que sentem a pressão, que não tem ainda o DNA de chamar o jogo para si, que se sentem inseguros no jogo. O Robson Bambu é um desses jogadores, sem querer caracterizar. É uma coisa mesmo que é um cara muito novo e sente, entendeu? Então, assim, ontem, por diversas vezes, ele deu alguns passes ali sem segurança, muito inseguro nas jogadas, entendeu? E isso pode um dia mais pra frente, né, ainda mais com essa briga que o Vasco está de não cair, de ficar na zona de rebaixamento, isso pode comprometer, entendeu? Algumas bolas ali, o Daverson, se tivesse acreditado mais, poderia ganhar, poderia ter chego na bola. Então, quer dizer, é muito importante a chegada do Maicon. Pô, mas é o Maicon, tá velho e tal. Mas a gente precisa hoje de segurança. O lado esquerdo do Vasco, com o Léo Pelé e o Piton, são os caras, e o goleiro também, Léo Jardim, são os caras mais lúcidos que nós temos no Vasco, sabe? Com a chegada do Maicon ali, talvez a gente consiga arrumar até alguns erros de decisões que o Pumita Rodrigues tem tomado. E outra coisa também que eu gostaria de falar, só para poder finalizar, é que além, né, da gente, sei lá, com a chegada do Maicon, sendo aqui muito otimista, de conseguir arrumar ali alguns erros de decisão e tal, do Pumita Rodrigues, cara, a gente tem que entender que existem jogadores que, independentemente de qualquer coisa, de qualquer que seja a partida, pode estar perdendo de 4-0. Esses jogadores não podem ser substituídos. Ah, mas o cara não está aguentando, o cara está colocando a língua para fora, como muitas das vezes nós vimos o Gabriel Peck,
que para mim foi o jogador que mais chamou a responsabilidade. Eu sei que o Jair fez o gol, mas foi o jogador que, pelo menos na nível de ataque, chamou a responsabilidade junto com o Ryan. Porque você via que ali no segundo tempo o Peck deu arrancadas, tentava jogada individual, ele chegou a perder um gol, né, praticamente de cara, no qual ele pega a bola meio que no susto, enfim. Esses jogadores, por exemplo, no Vasco, o perfil de Peck, o perfil do Marlon Gomes, esses caras, eles não podem sair de qualquer que seja a partida, porque o Vasco não tem um banco que consiga substituir esses jogadores à altura. Ah, mas bota a língua para fora. Então vamos trabalhar ali no departamento físico, né, para poder entender melhor o que esses caras precisam, porque o Vasco só tem o Campeonato Brasileiro para poder jogar. Esses caras, eles precisam ter um trabalho adequado fisicamente para que eles consigam jogar 90 minutos, entendeu? Ontem o Peck saiu morto, mas eu entendi, o cara correu, o cara brigou, o cara lutou, entendeu? O Marlon Gomes saiu um pouco antes, correu, brigou, lutou, mas são jogadores jovens, não são jogadores de 30 anos, são jogadores de 20, 21, 22 anos. Então esses caras, eles têm que o Vasco tem que armar, além é porque também tem um sistema de jogo, porque quando a gente não tem um sistema de jogo coeso e muito sólido, a gente acaba correndo muito errado, porque a gente acaba deixando muito buraco, né? E aí tem que correr atrás para poder fechar e tal, e acaba se desgastando demais. Acredito que com a chegada do novo técnico, que é o Rogério Ceni, que está praticamente acertado com o Vasco, falta só ser anunciado, isso é notícia, eu acredito que ele vai conseguir ali encontrar um esquema de jogo no qual o Vasco consiga sim desempenhar melhor e colocar esses moleques, né, esses jovens ou esses jogadores que chamam mais a responsabilidade, que podem decidir um lance, né, uma partida, por exemplo. Eu ontem não tiraria o Ryan de maneira nenhuma, o Ryan de maneira nenhuma. Por que eu não tiraria ele? Porque você vê que é um jogador que ele tem 16 anos, mas ele é um cara que quando ele puxa na jogada individual ali, que ele tenta decidir, você vê que falta o detalhe, entendeu? E qual é esse detalhe? O detalhe é a confiança. Então, quanto mais você impulsionar esses caras a jogarem, como o Peck, puxar a jogada individual, fazer eles acreditarem que vai acontecer, mais confianças eles vão ter, as coisas vão começar a fluir naturalmente. Então, esses caras que têm assim um perfil mais adequado na qualidade, esses caras não podem sair dessas partidas. É sobre isso. E falando também em Rogério Ceni, cara, eu acho que pro momento, tá, olhando pro mercado, já que o Vasco não tem dinheiro, a verdade é essa, 777 Parques não tem dinheiro, acho que pro mercado, a gente olhando pro mercado, é a melhor opção. Cuca, como eu já tinha noticiado aqui, poderia vir, tá? Pode vir ainda, a gente não tem nada assinado ainda com o Rogério Ceni, por mais que eu sei e saiba, na verdade, que só falta assinar e ser anunciado, mas o Cuca tá com aqueles problemas particulares dele, e seria para mim a melhor opção. Mas hoje, olhando para o mercado, além do Cuca, tirando o Cuca, o Rogério Ceni é a melhor opção para o Vasco nesse momento, tá? Tamo junto, é só sobre isso. Deixa aí nos comentários o que você achou sobre o jogo de ontem, tava muito tenso, não tava? Coloca aí sua opinião em relação ao que a gente debateu aqui, sobre os jogadores, atenção, o Vasco vai ganhar ou não vai ganhar do Botafogo. Muito obrigado pela participação de todos vocês, é só sobre isso, até a próxima, tamo junto.